Se você ainda não superou o final de Gotobun no Hanayomi, esse vídeo não é pra você. Ou talvez seja exatamente pra você. Todo mundo que assistiu Gotobun no Hanayomi lembra do grande impacto do final. O Futaro escolheu a Yotsuba. E isso dividiu muito a fandom. Mas o que pouca gente sabe, e principalmente aqui no Brasil quase ninguém comentou, é que existem finais oficiais, onde o Futaro termina com as outras quíntuplas. E esses finais vêm de uma visual novel chamada Five Memories with You, que basicamente responde a pergunta: e se ele tivesse escolhido a sua favorita? O jogo basicamente é uma cura das feridas traumáticas deixadas no final da obra. Mas por que ele não é tão conhecido aqui no Brasil? Porque não existe tradução oficial para o português. Por isso pouca gente tem acesso ao jogo. Então nesse vídeo eu vou te contar como são esses finais. Sim, isso existe. Sim, isso é oficial. Vou falar de cada rota, como cada uma reage ao ser escolhida, por que o Futaro escolhe ela, como a relação se desenvolve e como é o casamento em cada final. E eu já aviso, alguns desses finais são tão bons que fazem muita gente repensar o final original. E eu organizei essas rotas de um jeito específico, deixando uma delas para o final. E quem conhece Gotobun já deve imaginar qual é, né? E eu espero que vocês possam ver do começo ao fim, e não se deixem levar pelo cansaço pelo vídeo ser longo. Ele é sim longo, porém, fiz de tudo para não deixar os momentos chaves de cada uma de fora. Por isso peço que tentem ver até o final, mesmo que não esteja na parte da sua favorita, pois cada uma tem um desenvolvimento muito interessante. E eu estou fazendo esse vídeo com muito carinho, e pelo amor que eu tenho pela obra, e também para agradar aqueles que amam a obra e gostariam de conhecer outros finais e possibilidades na história. Mas antes de mais nada, vamos ao contexto do jogo. O jogo é uma visual novel que se baseia no final do filme e mangá, e cria finais alternativos com cada uma das quíntuplas, quando o jogador escolhe confessar para ela naquela parte do festival cultural, igual conhecemos. E qualquer uma que ele for escolher, vai começar daquela parte. E boa parte do desenvolvimento acontece durante uma viagem de formatura, e em todas as rotas, a viagem é para Okinawa. Viagem onde o casal finalmente tem tempo para se conhecerem como namorados. E no meio desses eventos, rola um desenvolvimento emocional, conflitos e resolução. E depois termina com um epílogo de casamento. E sim, todos os finais mostram o casamento. Agora sim, vamos ao que vocês querem saber de verdade. E tirando uma delas, o restante eu vou falar exatamente pela ordem de nascimento delas. E vou começar pela mais polêmica das 5, que é a nossa quíntupla número 1, a Ichika. E a rota da Ichika gira muito em torno de arrependimento e amadurecimento. Quando o Futaro escolhe a Ichika, ela não comemora. A primeira reação dela é exatamente o que esperamos da Ichika. Ela age com ironia e com o seu jeito brincalhão, e até se faz de desentendida. Mas por trás desse lado brincalhão dela, na verdade ela só acha que não merece isso. E por isso, não se conforma tão fácil com a escolha dele. Ela tenta manter a postura de irmã mais velha. E depois de ser interrompida por ele deixa claro que ele não escolheu ela por pena. Não foi por proximidade e não foi por acaso. Ele escolheu ela porque passou a enxergá-la além da fachada. Ele escolheu ela porque ele viu o lado frágil dela. Ele percebeu que ela sempre estava segurando tudo sozinha. Ele reconhece que ela tentava parecer madura e sempre colocava as irmãs na frente. Fingiu estar bem mesmo quando não estava. Ele não se apaixonou pela Ichika provocativa. Ele se apaixonou pela Ichika vulnerável. E ele também quer apoiar o sonho dela. E ele deixa claro que quer caminhar ao lado dela como atriz, e não competir com o sonho dela. Isso é muito diferente da ideia de ela vai abrir mão de tudo pelo amor, pois o Futaro respeita o sonho dela e quer ser um ombro forte para ela. Confiante e brincalhona, mas aos poucos a máscara dela cai, e ela admite que sempre teve medo de amar de verdade.
E o Futaro não escolhe a Ichika apesar dos erros dela. Ele escolhe sabendo disso. Aí aqui rola muita conversa sobre o passado. E um dos pontos fortes da rota da Ichika é que ela fala abertamente sobre o quanto ela se arrepende das coisas que fez. A culpa pelo que ela fez em Kyoto quando fingiu ser a Miku. O medo de ser egoísta de novo. A dúvida se ela merecia ser a escolhida. E ela tem medo de que o Futaro ainda a veja como mentirosa, pelo fato dela ter tentado manipulá-lo, porque ela estava desesperada. Porém, o Futaro não minimiza a situação ou passa a mão na cabeça dela por isso. Ele reconhece que ficou magoado, mas diz que entende que ela estava perdida. Isso é importante porque fecha emocionalmente o arco da antagonista temporária dela no mangá. A rota também trouxe situações sobre o conflito com a carreira dela. A Ichika também recebe uma oportunidade grande de trabalho na área de atuação que pode afastar ela do Futaro por um tempo. E nisso ela tenta agir normalmente como uma irmã mais velha madura, dizendo que está tudo bem e que prioriza a carreira dela. Mas aí o Futaro percebe que ela está se forçando a isso. E essa é uma virada importante porque ele escolhe apoiar o sonho dela, mas deixa claro que quer estar ao lado dela, não como espectador. E a grande virada emocional vem quando a Ichika para de atuar o tempo todo. E tem uma cena em que ela admite que está cansada de fingir ser forte, e que sempre quis ser escolhida como mulher e não como a irmã mais velha, responsável. Pois diferente da Miku, que sempre foi honesta com os próprios sentimentos, a Ichika precisou primeiro tirar a máscara. E aqui ela chora de verdade, sem ser uma personagem e sem usar máscaras. E esse é o momento em que o Futaro escolhe ela. Não é uma escolha impulsiva. É uma escolha construída na ideia de que eu gosto da Ichika verdadeira. Na parte da viagem, a rota da Ichika tem um paralelo interessante em comparação à viagem dela para Kyoto. Pois antes, ela usou disfarces. Agora ela se mostra como ela realmente é. Na rota, ainda tem momentos leves e flertes mais diretos. Ela ainda é provocativa, porém agora não é manipuladora. Não joga contra as irmãs e não mente. É uma Ichika mais honesta e mais vulnerável. Na parte do casamento, a Ichika volta a se questionar se ela realmente é a melhor escolha. E o Futaro reafirma que não escolheu ela por acaso. Ele deixa claro que escolheu ela conscientemente, a Ichika verdadeira. Ele não escolheu a atriz, a provocadora. Ele escolheu a Ichika que chorou, que admitiu erro e que confiou nele. Ele praticamente afirma que foi naquele momento de vulnerabilidade que ele percebeu que queria ficar com ela. E o importante aqui é que ele aceita o passado dela, mas não ignora o evento em Kyoto. Ele não finge que não aconteceu. Ele diz que ficou magoado, mas viu o quanto ela cresceu e quer caminhar com a versão atual dela. Foi uma escolha consciente, não idealizada. E a reação da Ichika é que primeiro ela sorri daquele jeito provocativo clássico dela, e até tenta brincar como se estivesse mantendo o personagem. Mas aí ela para, respira e admite que está com medo. Aí ela pergunta algo no sentido de: você não vai se arrepender? Tem certeza que é a verdadeira eu que você quer? Aí quando ele reafirma, ela finalmente deixa a postura cair e aceita com lágrimas contidas. Foi um choro silencioso de alívio e gratidão. E uma coisa interessante de se trazer é o que cada uma das irmãs escolhidas falam sobre as outras irmãs. E na hora do casamento também tem falas da Ichika sobre cada uma de suas irmãs. E sobre a Nino, ela fala o seguinte: ela reconhece que a Nino sempre foi a mais direta e intensa. Foi quem mais lutou pelo amor. Teve coragem de dizer o que sentia sem medo. A Ichika admite que invejava essa força da Nino. Ela também demonstra gratidão porque mesmo sendo rival no amor, a Nino nunca deixou de ser irmã dela. O tom aqui é de respeito e admiração. E um detalhe sobre essa fala dela é que ela de fato viu escondida a cena onde a Nino se confessa diretamente para o Futaro, dando ainda mais sentido para essa fala dela. Sobre a Miku, aqui o discurso fica mais sensível. A Ichika fala que a Miku foi a quem mais sofreu em silêncio. Sempre foi gentil demais e tinha um amor puro e honesto.
ela reconhece que machucou a Miko no passado. E novamente, o roteiro traz acontecimentos reais do original. Pois se tem alguém que a Ichika machucou, com certeza foi a Miko lá no arco de Kyoto. E esse momento fecha completamente a culpa que ela carregava. Sobre a Yotsuba, ela comenta que a Yotsuba sempre colocou as irmãs acima dela mesma. Foi o sol da família. Sustentou todo mundo com energia. A Ichika reconhece que muitas vezes se apoiou na positividade da Yotsuba. Aqui tem um tom de gratidão e reconhecimento da base emocional que a Yotsuba sempre foi. Aí sobre a Itsuki, a Ichika fala de responsabilidade e diz que a Itsuki sempre tentou agir como adulta, tentou substituir a mãe delas e carregou um peso silencioso. Ela reconhece que, apesar de ser a irmã mais velha biologicamente, muitas vezes quem sustentou a estrutura da família foi a Itsuki. E cara, isso é uma baita verdade. Eu gostei de como a Rota confirma que não é só um achismo de que mesmo a Ichika sendo a irmã mais velha, a Itsuki muitas vezes assumiu mais esse papel na história. Aqui é um momento de reconhecimento e maturidade. E o sentido do discurso da Ichika é sobre ser um discurso de reconciliação, gratidão, crescimento e um ponto final na rivalidade delas. E simbolicamente, é muito forte porque a Ichika antes usava as irmãs como peças para ganhar. Agora coloca cada uma delas no centro da importância da vida dela. E sobre a reação de cada uma das irmãs ao discurso dela, a Miko reage de forma mais silenciosa. Ela fica emocionada, demonstra que já superou e há um clima de encerramento real da dor. É uma reação madura, não amarga. Isso demonstra um grande desenvolvimento ao lado da Miko também. A Nino, como sabemos, tem uma personalidade forte, e a reação dela é exatamente assim. Ela finge irritação, faz comentários provocativos, mas claramente está feliz. É aquele clássico, eu ainda acho que eu seria melhor, mas você fez por merecer. Naquele estilo tsundere da Nino, né? E tem aquela energia competitiva, mas sem rancor. A Yotsuba fica genuinamente feliz. Ela sorri, se emociona e demonstra orgulho da Ichika. É uma reação muito pura, como também é de se esperar da Yotsuba, né? A Itsuki reage de forma contida, só que profunda. Ela reconhece o crescimento da Ichika, demonstra respeito, tem uma postura de família continua unida. É uma reação mais serena e madura, obviamente o esperado da Itsuki, né? Esse momento pode não ser sobre o romance com o Futaro, porém ele fecha um outro conflito da Ichika, que é o perdão entre as irmãs. Fim de rivalidade, crescimento individual e união familiar acima de amor romântico. Isso é importante porque a rota da Ichika começa marcada por erro e termina marcada por reconciliação. E uma frase marcante da rota da Ichika que ela mesma diz é: dessa vez não é um papel. Ou seja, isso mostra que ela não está mais fingindo. Ela está sendo ela de verdade. Ela que vivia de atuações está finalmente vivendo algo real. E assim fecha a rota da Ichika. E eu gostei muito da rota da Ichika, principalmente porque ela não tenta apagar os acontecimentos do passado. Não faz o Futaro ser um tapado que simplesmente ignorou isso, pois a atuação, culpa e arrependimento fazem parte dessa rota, e simbolizam o que a Ichika foi antes e o que ela se tornou depois. Eu amei o desenvolvimento dela. Mas e você, o que achou da rota dela? Será que você, que era um hate da Ichika, conseguiria perdoar ela depois desse desenvolvimento? E você que tem ela como favorita, o que achou da rota dela? Foi condizente com as suas expectativas? Vamos, comenta aí. E agora eu vou comentar como foi a rota da segunda irmã mais velha, e também a minha preferida das 5, que é a Nino. E aqui não é só um alívio para os fãs dela, mas também um alívio meu, porque ver essa garota ser rejeitada, nossa, foi muito doloroso, velho. A rota da Nino, como é de se imaginar, é uma das rotas mais intensas da visual novel. E a rota da Nino já tem um grande diferencial da rota da Ichika. Enquanto a rota da Ichika é sobre redenção, a rota da Nino é sobre amor direto, determinação, intensidade e escolha sem arrependimento. Essa é a rota mais apaixonada emocionalmente. E aqui não existe fingimento, pois a Nino, como sabemos, sempre foi a mais clara com os seus sentimentos pelo Futaro. E na visual novel isso é ainda mais reforçado, pois ela não recua, não esconde, não espera,
Mas a Rota trabalha um conflito importante, que é o medo dela de não ser escolhida, mesmo tendo sido a mais sincera, porque ela já se declarou, já lutou e já enfrentou as irmãs. E aqui o motivo da surpresa não é por ela achar que ela não merecia pelas coisas que ela fez no passado, e sim por não ser escolhida apesar do que ela fez. Porque de fato a Nino lutou muito, mas muito mesmo. Imagina ela ser rejeitada depois de tudo que ela tentou para conseguir isso. E saber desses medos dela me doeu mais ainda, viu? Quando eu penso no final original, sinceramente. E a primeira reação da Nino quando ela é a escolhida é choque, silêncio e depois um monte de emoção acumulada. Ela pergunta algo como se ele está falando sério, e quando ela percebe que é real, ela chora. E não é um choro dramático, é um choro de alívio e muita felicidade intensa. Porque na cabeça dela, ela já tinha se preparado para perder. E o Futaro escolhe ela porque ele reconhece a coisa mais óbvia sobre a Nino, que ela foi a mais honesta desde o início. Ela nunca escondeu sentimentos, nunca jogou indiretas, nunca fingiu indiferença. Ela sempre foi transparente, e isso impactou ele profundamente. Ele percebe que ela aprendeu a confiar nele, parou de vê-lo como inimigo e cresceu. Mas continuou sendo a Nino, e ele ama essa intensidade nela. E aqui é algo importante de se lembrar, porque de fato, a Nino começou a história como a mais resistente a ele, a que mais demorou para aceitar ele, e até foi a irmã vilãzinha nos primeiros arcos. Ponto para a Rota. E outra coisa que o motivou a escolher ela é que ele se sente impulsionado por ela. Ele admite que ela o fez querer ser melhor. A determinação dela inspira ele. Ela não é passiva, ela puxa ele pra frente. E aqui o foco da Rota é paixão. Enquanto a da Ichika foi construída em vulnerabilidade, a da Nino é construída em fogo. Ele basicamente escolhe alguém que nunca teve medo de amar, e isso mexeu com ele. E na parte da viagem, a Nino é mais carinhosa, mais aberta, mais feminina do que provocativa. E aqui tem momentos bem românticos e diretos. Ela deixa claro que não vai fingir indiferença. O mais importante, ela mostra que consegue amar sem competir. Isso é um grande crescimento para a personagem. Afinal, para ela, o jogo já está ganho. A Nino segue em frente. E sobre como foi o pedido de casamento, diferente de um pedido super teatral e cheio de dramas exagerados, o pedido da Nino tem um peso emocional construído, pois eles já passaram por conflitos, ciúmes, competição e momentos de vulnerabilidade. Aqui não é sobre quem vence, é sobre futuro. O momento acontece num clima íntimo, sem as irmãs interferindo. Não é um espetáculo, é algo direto, como ela sempre foi. Na hora de pedir, o Futaro reconhece que desde o momento em que ela se declarou, ele nunca conseguiu ignorar os sentimentos dela, e disse que a coragem dela mexeu com ele. Ele admite que ela mudou a vida dele, e ela foi a quem mais o confrontou, foi quem mais exigiu respostas, foi quem mais tirou ele da zona de conforto. Ele deixou claro que cresceu por causa dela. Ele diz que quer um futuro intenso com ela. Ele não promete tranquilidade. Ele praticamente diz que sabe que a vida com ela vai ser barulhenta e cheia de discussões e energias. Mas é exatamente isso que ele quer. E aí vem a essência do pedido. Ele diz que quer continuar sendo escolhido por ela todos os dias e quer escolhê-la sempre. É um pedido que super combina com a personalidade dela, sem metáfora, sem discurso, direto e firme. E a reação dela é a melhor. Depois da declaração, ela acha que ele tá brincando, fica em choque, fica vermelha, perde completamente a postura confiante dela. Ela, que sempre teve controle emocional nas declarações, trava. Aí depois ela começa a chorar. E diferente do choro silencioso da Ichika, aqui é mais intenso. Ela diz algo no sentido de que ela esperou por isso, que lutou por isso, que não vai deixar ele voltar atrás. Tem até aquele tom possessivo e carinhoso típico dela. E obviamente, ela aceita imediatamente sem hesitação. E agora vamos para o discurso da Nino na hora do casamento. E esse é um discurso bem diferente do da Ichika, pois a Nino é direta, não fala de forma melancólica e fala com orgulho. Sobre a Ichika, a Nino reconhece que a Ichika sempre carregou o papel de irmã mais velha,
muitas vezes protegeu todas elas. Mas também brinca dizendo que finalmente venceu a atriz. E realmente essas duas aqui disputaram muito entre si na hora do vamos ver quem ganha. Com a Miko, o tom muda um pouco, pois a Nino reconhece que a Miko foi forte, à própria maneira dela. Admite que sabe que a Miko amou ele profundamente. É um reconhecimento respeitoso, sem diminuir o sentimento da irmã. Isso é algo muito lindo e fofo da parte da Nino, porque a Miko também lutou muito por ele, mesmo que ela não seja tão direta quanto a Nino. Mas ainda assim, ela deu o melhor que ela podia, mesmo sendo tímida. A Nino reconhecer isso nela é maravilhoso. Sobre a Yotsuba, a Nino fala que a Yotsuba sempre ajudou todo mundo. Agradece ela por nunca ter colocado mais fogo na rivalidade. E reconhece que a Yotsuba é o coração da família. E de fato, a Yotsuba sempre foi uma das que mais deixou a competição para as irmãs dela. E escolheu ficar de fora para se sacrificar por elas. E para Itsuki, a Nino diz que reconhece o esforço dela em manter todas unidas. Diz que mesmo brigando, sempre soube que podia contar com ela. E aqui é um momento de maturidade. E detalhe é que ambas sempre lutaram para manter a família unida, porém de maneiras diferentes. E sobre a reação das irmãs com o discurso da Nino foi o seguinte. A Ichika reage com humor, faz piadas bem no estilo Ichika, mas demonstra que aceita a escolha. A Miko reage mais quieta, emocionada, mas transmite superação real. A Yotsuba demonstra felicidade pura, sem tensão. A Itsuki uma reação serena e orgulhosa da irmã. E aqui tem algumas frases marcantes ditas pela Nino, como "Eu disse, não disse? Eu nunca perderia quando se trata do que eu amo." E também teve "Eu sempre vou escolher você, então continue me escolhendo também." E aqui já vemos que as rotas não estão sendo uma copia e cola da outra. Cada uma vem trazendo uma mensagem diferente de acordo com a irmã da vez. Enquanto a rota da Ichika foi sobre tirar a máscara, a da Nino é sobre nunca ter usado uma. E aqui a rota não tenta ser um final feliz para sempre, pois o Futaro é consciente do temperamento da Nino, e sabe que pode ser desafiador. Porém, ele quer viver essa intensidade, ele quer movimento, e está ciente de que pode ter discussões, mas também diversos momentos marcantes. Aqui é pura emoção. Nessa rota, a paixão fala mais alto, e outra diferença para a escolha da Ichika é que enquanto ele escolhe a Ichika por ela mostrar o lado verdadeiro dela que estava escondido, a Nino ele já escolhe exatamente por ela ser quem ela sempre foi, sem máscara e joguinhos. Em momentos interessantes da rota, é que tem uma cena importante onde ela admite que está cansada de ser forte, tem medo de perder e que não sabe o que faria se ele escolhesse outra. Ela que sempre foi explosiva, mostra insegurança real. A rota da Nino é sobre amar sem medo, lutar pelo que quer, ser escolhida por quem você é. Intensidade recompensada. E se a Nino foi a mais explosiva, a Miko foi a mais silenciosa. E às vezes o amor silencioso machuca mais. E essa é a mensagem que a rota da Nino passa. E eu não podia ter ficado mais feliz com essa escolha. Porém também fiquei preocupado, já que ela disse que não sabia o que faria se ele escolhesse outra. E vocês que também são fãs da Nino, o que acharam da rota dela? Atingiu suas expectativas? Esperava mais? É só falar aí nos comentários, tá? E a próxima tinha que ser ela, né? A que gerou espanto e trauma em muita gente, que é a terceira irmã das quíntuplas. Só que não. Se você é time Miko, então segura mais um pouco aí. A próxima aqui é a quarta quíntupla, e também a vencedora que muitos tiveram desprazer de ver a vitória, que é a Yotsuba. Mas e aí, será que compensa eu falar de uma rota que praticamente todos sabem o final dela? Será que rola algum diferencial aqui? Vamos ver. Se a rota da Ichika é sobre redenção, a da Nino é sobre paixão, e a rota da Yotsuba é sobre amor altruísta finalmente recompensado. O tema central dela na visual novel seria "Você também merece ser feliz". Diferente do mangá, onde muita coisa da Yotsuba fica guardada até o final, na visual novel o desenvolvimento romântico é mais explícito. Contudo, ela ainda quer se colocar em último lugar, apoia as irmãs,
finge que não quer competir, mas a visual novel trabalha mais o conflito interno dela, pois ela acredita que não tem direito de ser escolhida, principalmente por causa do passado em Kyoto. Ela admite que sempre sentiu que devia compensar as irmãs, sempre quis ser útil, sempre colocou a felicidade delas acima da própria. Na visual novel, ela verbaliza mais a culpa. Aqui tem uma cena importante, onde o Futaro percebe que ela está tentando abrir mão dele novamente. E ele basicamente diz que não quer ser protegido, não quer que ela escolha por ele, quer que ela pare de fugir. E isso é uma diferença forte da obra original. Ele é mais direto emocionalmente aqui. Aí sobre a viagem, a Yotsuba é mais leve e feliz, mas há momentos em que ela demonstra medo. E é a primeira vez que ela permite que alguém veja sua insegurança. E sobre o porquê o Futaro escolhe a Yotsuba na visual novel, aqui há um ponto importante para não ficar repetitivo como o filme. Pois na visual novel, a escolha dele é mais explicada, pois ele reconhece que ela foi a primeira a aceitar ele. Sempre o apoiou e sempre acreditou nele. É, gente, isso é uma verdade, né? E ele percebe que ela se sacrifica demais. E o que o fez se apaixonar por ela é perceber que ela ama sem esperar retorno. E ele não quer mais que ela se coloque por último. E o diferencial forte da visual novel é que ele quer ser o apoio dela agora. Ele praticamente inverte a dinâmica. Em vez dela sempre sustentar todo mundo, ele quer ser quem sustenta ela. Isso é muito mais enfatizado aqui do que no mangá. Sobre a reação dela ao ser escolhida, é que, como sabemos, ela nega. Ela acha que ele está confundindo gratidão com amor. Aí depois ela começa a tremer. E ela pergunta se ele tem certeza. Quando ele reafirma, ela chora. Mas é um choro mais silencioso. Não é explosivo como o da Nino. E não é tão contido como o da Ichika. É um choro de alguém que nunca achou que seria escolhida. Aí sobre o pedido de casamento, o pedido dela é o mais puro dos três até agora. Ele fala basicamente que a felicidade dela é a felicidade dele. Ele quer construir algo simples e verdadeiro. Quer continuar sorrindo com ela. Não é intenso como Nino, não é simbólico como Ichika, é sincero e direto. Aí sobre o discurso dela no casamento para cada uma das irmãs, é basicamente assim. Pra Ichika ela diz que agradece por ter sempre sido a irmã mais velha forte e reconhece o quanto a Ichika sacrificou. Pra Nino ela solta isso, que a Nino ensinou ela a lutar pelo que ela quer, e diz que admira a coragem dela. Pra Miko, ela diz que reconhece a gentileza da Miko, admite que sabe o quanto ela amou o Futaro, é um momento delicado. E pra Itsuki, ela diz que agradece por ela manter todas unidas, e reconhece o esforço silencioso da Itsuki. Sobre as reações, Ichika fica orgulhosa e dá um sorriso maduro. Nino finge reclamar, mas aceita. Miko fica emocionada, mas serena. Itsuki fica contida e feliz. E a frase simbólica da Yotsuba que mostra a essência da rota dela é: eu posso ser egoísta dessa vez? Porque pela primeira vez, ela escolhe algo para si, e a rota trabalha muito em cima do altruísmo e sacrifício. Apesar de não ser o único tipo de sacrifício, já que a Yotsuba se anulava muito pelas irmãs, porém a Miko, por exemplo, também se anulava, só que de forma mais silenciosa. E bom, sobre a rota da Yotsuba, eu dei uma resumida maior porque basicamente a maioria sabe como é o final dela, já que ela foi a escolha oficial. Porém aqui eu trouxe principalmente o diferencial dela na visual novel, e os pontos mais importantes. Pois na obra original a escolha da Yotsuba foi rápida, gerou dúvidas e faltou desenvolvimento romântico direto. Enquanto na visual novel o romance é mais construído, o conflito interno dela é mais verbalizado, e o Futaro explica melhor a escolha. A decisão parece menos estranha aqui. A visual novel preenche o vazio que alguns fãs sentiram no filme. E agora vou contar como foi a rota da quíntupla mais nova das 5, que é a Itsuki. E eu confesso que essa foi uma das que eu mais fiquei curioso para conhecer, porque na obra,
A Itsuki sempre se envolveu com Futaro de uma forma um pouco diferente das outras e menos competitiva. E aqui vocês entenderão o porquê. Enquanto a rota da Ichika é sobre autenticidade, a da Nino sobre paixão e a da Yotsuba sobre altruísmo recompensado, a rota da Itsuki é sobre crescimento, parceria e construção de futuro. A rota dela é a mais estável emocionalmente. Como a gente sabe, na obra original, a Itsuki sempre teve uma relação mais neutra e acadêmica com Futaro. Às vezes ela passava até a impressão de não ter interesses românticos por ele, diferente das outras. Por isso a visual novel foca em trabalhar em cima de uma amizade que evolui, uma parceria intelectual e dois jovens que querem se tornar adultos responsáveis. E o foco da rota dela não é explosão emocional, é construção gradual. Eles começam se aproximando mais por objetivos de vida, pois ambos querem estabilidade, ambos carregam responsabilidades familiares, e a conversa deles é muito madura. E aqui é uma rota que tem muito diálogo sobre o futuro. Sobre a reação da Itsuki ao ser escolhida, a reação dela é diferente de todas, pois ela não chora imediatamente. Ela primeiro fica em silêncio, processa e pergunta se ele tem certeza, e diz que nunca se viu como uma opção para ele. E quando ela percebe que é real, ela segura as lágrimas, mas a voz falha, pois ela demonstra uma emoção contida, uma emoção mais madura e sincera. E por que o Futaro escolheu a Itsuki? Esse também é o ponto que mais diferencia da obra original. A Itsuki pode não ser a favorita de todos, porém uma coisa é verdade. Ela entende o Futaro como ninguém, só ela viu a situação pessoal dele. E ele percebe que ela entende o peso da responsabilidade. Ela compartilha valores, e ela pensa no futuro com seriedade. E de fato, é uma coisa muito forte que os dois possuem em comum. A relação deles é muito mais do que só uma relação romântica, quando paramos para analisar. Enquanto as outras rotas têm intensidade, culpa ou paixão, a da Itsuki tem estabilidade, e ele sente que pode construir uma vida real com ela. Ele também admira a determinação dela. Ela quer ser professora, e ele admira isso profundamente. Ele vê nela alguém que tem propósito, disciplina e que tem coração. Ele escolhe ela porque vê um futuro concreto ao lado dela. E na rota dela tem um momento importante, onde o Futaro diz que basicamente ela não é só uma aluna, ela não é só uma das quíntuplas, ela é alguém que caminha no mesmo ritmo que ele. E apesar da Itsuki ser mais contida e mais controlada do que as irmãs dela, aqui também tem momentos onde ela mostra a fragilidade dela, pois a Itsuki fala sobre a pressão dela em ser como a mãe dela, o medo de falhar, a sensação de ter que ser forte para as irmãs. É aqui onde o lado emocional dela aparece de verdade. E eu gosto que a visual novel não é só sobre romance e sobre quem o Futaro escolhe, pois a visual novel também explora as fraquezas, medos e objetivos das irmãs para o futuro. E a visual novel consegue fazer isso se encaixar perfeitamente, de acordo com as características de cada uma na obra. E sobre o pedido de casamento da Itsuki, o pedido dela é o mais adulto de todos. Ele fala sobre caminharem juntos, construir um lar e apoiar os sonhos um do outro. É quase como uma promessa de parceria. Não é algo romântico e dramático, é algo sólido. E sobre o discurso dela no casamento, o discurso dela, como de se esperar, é organizado e quase formal. Porém aqui também tem mais emoção. Pois sobre a Ichika, ela reconhece o sacrifício da irmã mais velha. Sobre a Nino, ela diz que admira a força e honestidade dela. Sobre a Yotsuba, ela agradece pela Yotsuba sempre manter o clima leve. E sobre a Miko, ela reconhece a sensibilidade e crescimento da irmã. Sobre a reação das irmãs, a Ichika dá um sorriso orgulhoso. A Nino brinda dizendo que sabia que a certinha ia longe. Cara, as reações da Nino nos discursos são os melhores. A Yotsuba mostra felicidade pura.
E a Miko fica emocionada, mas tranquila. E um ponto importante na visual novel é que na obra original, a Itsuki nunca foi realmente tratada como romântica principal. Porém, na visual novel, ela recebe desenvolvimento real de romance. A relação cresce naturalmente. O pedido faz sentido narrativamente, e não parece forçado ou improvisado. A visual novel transforma ela de rota alternativa em uma escolha completamente plausível. E uma frase da Itsuki que define o desenvolvimento dela é: "Então vamos crescer juntos." Essa frase resume tudo. Não é sobre vitória, não é sobre destino. Eu de verdade adorei a rota da Itsuki, pois o que foi mostrado aqui é realmente o que eu sempre imaginei que aconteceria se a Itsuki fosse a escolhida, pois ela sempre procurou andar na linha e buscar estabilidade. E o mais legal é que o Futaro também busca isso. Ambos entendem o peso que cada um carrega. Ou seja, o romance aqui é bem mais pé no chão do que as outras. Por exemplo, a Itsuki representa o amor construído, mas a Miko representa o amor que cresceu junto com o próprio sentimento. A Itsuki é uma parceira de vida. Se as outras são mais emocionais, ela é a mais racional e estável. E você que é fã da Itsuki e torcia pra ela, gostou da rota dela? Era o que vocês esperavam? Eu nunca tive a Itsuki como uma das minhas preferidas, mas essa rota dela eu confesso que eu adorei. Foi uma das minhas preferidas com certeza, e até a passei a gostar mais da Itsuki. Pronto, é isso aí, gente, já falei de todas elas, e os fãs já estão satisfeitos ao saberem do final da sua favorita, né? É isso aí, obrigado por quem acompanhou até aqui e tchau! Só que não, eu sei que vocês estão esperando ela, né? E a vez dela finalmente chegou. E ela não foi deixada por último por acaso, pois quando a gente fala de Gotobun, é impossível não falar dela, a mais popular, a mais silenciosa, a que mais cresceu. Sim, agora é a hora da braba, agora é a hora da Miko. Enquanto algumas rotas anteriores falam sobre a redenção como a Ichika, outras sobre paixão como a Nino, outras como altruísmo como a Yotsuba, e outras como estabilidade e futuro como a Itsuki, a da Miko fala sobre alguém que começou insegura e terminou confiante. Um exemplo aqui é: se a Nino teve coragem de amar primeiro, a Miko teve coragem de continuar amando mesmo com medo. A rota da Miko é sobre alguém que aprende a acreditar que merece ser amada. Enquanto a Ichika tira a máscara, a Nino ama sem medo. A Yotsuba aprende a não se anular. A Itsuki constrói parceria. A Miko aprende a confiar em si mesma porque, de fato, ela sempre teve problema de autoestima. Essa é a diferença. Agora o momento mais aguardado. Como foi a reação da Miko quando ela foi a escolhida? E esse é um dos momentos mais fortes da visual novel. Primeiro, ela não acredita. Ela pergunta se ele tem certeza. E acha que ele está sendo só gentil. Pois ela diz que sempre achou que não era especial. E que sempre esteve na sombra das irmãs dela. Mas aí quando ele reafirma, ela começa a chorar. Mas não é desespero, é um alívio, é choro de alguém que finalmente percebe que não precisa mais se comparar. É onde o momento de insegurança dela quebra. E um detalhe importante a se reparar nessa reação dela é que pessoas com baixa autoestima realmente têm costume de pensar: logo eu? Ele só está sendo gentil. Pois a pessoa não acredita que pode ser amada por quem ela é. E esse é o caso da Miko. E o motivo do Futaro ter escolhido a Miko é porque ele viu crescimento nela. Ele percebe que ela foi a quem mais mudou. Não para poder agradar, mas para se tornar alguém que ela queria ser. E isso impacta ele profundamente, pois ele percebeu que ela sempre esteve ali, mesmo em silêncio, mesmo com medo e mesmo com insegurança. Ela nunca deixou de amar. E ele se sente necessário para ela, diferente da Nino que confronta ele, e diferente da Itsuki que caminha ao lado dele. A Miko é alguém que confia nele, e ele quer proteger essa confiança dela. Ele também escolhe o amor que cresceu junto com ele. Aí ele diz isso: eu percebi que quando pensei no futuro, era você que estava lá.
Ou seja, foi uma escolha baseada em trajetória, não em impulso. E sobre o pedido de casamento dela, o pedido da Miko é extremamente íntimo. Também não tem espetáculo, e nem drama exagerado, e condiz muito com a personalidade dela. Aí o Futaro diz que admirou o esforço dela, se apaixonou pelo jeito sincero dela, e disse que quer continuar vendo ela crescer ao lado dele. Ele basicamente diz que quer ser o primeiro a provar tudo o que ela fizer no futuro. E o Futaro não mentiu aqui, pois a Miko também se esforçou muito por ele, e sempre soube o que ele queria. O pedido é simples, mas muito simbólico. Aí sobre o discurso dela no casamento para as irmãs, é o discurso mais emocionalmente delicado, pois ela não fala com provocação e nem com formalidade. Ela fala com sinceridade. Para Ichika, ela diz que agradece a Ichika por ter aprendido com os erros e a força dela. Também reconhece que a Ichika sempre tentou proteger todas. Para Nino, ela admite que invejava a coragem dela, e que talvez nunca teria se declarado se não fosse o exemplo da Nino. E aqui é papo reto de irmã para irmã que mais lutaram pelo Futaro. E detalhe é que quando a Miko estava insegura lá na segunda temporada do anime, foi a Nino que levantou ela para continuar lutando. Pra Yotsuba, ela agradece por sempre colocar as irmãs em primeiro lugar, e diz que aprendeu o que é generosidade com ela. E para Itsuki, ela diz reconhecer o esforço silencioso da Itsuki em manter a família unida, e diz que a admira profundamente. E sobre a reação de cada uma delas é assim. Ichika solta um sorriso orgulhoso. Nino cruza os braços, mas está emocionada. Yotsuba chora abertamente. E Itsuki serena, feliz e respeitosa. Mas diferente das outras rotas, aqui existe a sensação de que todas sabiam o quanto ela lutou por esse momento, porque a Miko foi a que movimentou essa competição entre elas. E a reação delas pode parecer um pouco mais simples nessa rota, porque aqui para elas a Miko era a mais óbvia que ia ganhar. Por isso elas não pareciam tão surpresas assim, pois já era uma vitória esperada, e elas sabiam que não podiam competir com a Miko, e que era óbvio que ela ia ganhar e ser a vencedora. Foi o que a gente pensava também até ver, né? E aqui vem uma frase simbólica da Miko. Na rota dela, que é quando ela aceita, ela expressa algo no sentido de: eu consegui, não consegui? Pode parecer uma frase boba, mas na verdade é uma frase poderosa, porque aqui não é arrogância, é superação. Na rota da Miko, o crescimento dela é ainda mais valorizado. A escolha é mais construída emocionalmente. O romance tem mais tempo de desenvolvimento. E a vitória dela parece conquistada passo a passo. Não é destino, é esforço. Tudo que a Miko mostrou na série ou no mangá foi esforço e a luta pela mudança. E no fim das contas, a rota da Miko não é sobre ganhar das irmãs, é sobre ganhar de si mesma. A Miko começou com medo e terminou com confiança. Ela é sim a mais tímida das quíntuplas, e tinha tudo para ser a mais contida. Mas ela passou por cima do seu maior obstáculo e foi uma das que mais lutou pelo amor e pela mudança pessoal dela. E talvez seja por isso que tanta gente ama e se identifica com ela. E eu, como um fã da Miko, amei essa rota, pois ela é sobre evolução pessoal. E a Miko, que já tinha um bom desenvolvimento antes, aqui acaba se desenvolvendo ainda mais. No fim das contas, a visual novel não muda apenas quem o Futaro escolhe, pois ela muda o motivo da escolha. Com a Ichika, ele escolhe alguém que teve coragem de ser verdadeira. A Nino, ele escolhe alguém que nunca teve medo de amar. Com a Yotsuba, ele escolhe alguém que sempre esteve ao lado dele. Com a Itsuki, ele escolhe alguém com quem pode construir o futuro. E com a Miko, ele escolhe alguém que aprendeu a acreditar em si mesma. E talvez seja por isso que cada uma dessas rotas funcionam. Porque não é sobre qual delas é a melhor. É sobre qual tipo de amor você acredita. É na redenção? É na paixão? No altruísmo? Na construção? Ou na superação? No fim, Gotobun nunca foi só sobre escolher uma noiva romanticamente, foi sobre crescimento. E em cada rota, alguém aprende que merece ser amada. E o que eu amei em cada uma dessas rotas é que ela não ignora os eventos da obra original. E mesmo com cada uma sendo escolhida,
elas ainda têm um desafio a enfrentar antes do casamento. E todas elas ganham um desenvolvimento em algo. Eu, como um fã que saiu de coração partido e confuso depois do final original, tive o prazer de apreciar esse jogo maravilhoso, com cada um desses finais super emocionantes. Eu gostei muito de todas, e apesar da dor final do original não ter sido esquecida, eu aprendi a conviver depois desses finais. Olha, eu espero de verdade ter conseguido deixar claro pra vocês como foi o final com cada uma das irmãs. Eu amo muito essa obra. É meu harém de romance preferido de todos os tempos. E me senti na missão de trazer esse vídeo a vocês, que também amam essa obra. Eu espero de verdade que tenham assistido até aqui e gostado. Mas agora, né, diz aí, qual dessas rotas é a sua favorita? Se você pudesse escolher uma delas, qual amor você escolheria? E também me diz se depois de saber de todos esses finais, você agora tem mais certeza absoluta de que o final original tinha que ser outro e não o que foi. Conta aí a sua opinião. E é isso aí, caritos mortais, aqui vou ficando e até a próxima.